O Sol é uma estrela e, assim como as outras estrelas do universo, produz calor e luz própria. Ele é formado basicamente pelos gases hélio e hidrogênio, e a temperatura em seu interior atinge 15 milhões de graus Celsius. Esse calor é resultado da pressão gerada pela força gravitacional do Sol. Ela faz com que átomos de hidrogênio colem uns nos outros, formando hélio e liberando energia a todo momento. E é essa energia que chega à Terra, aquece o nosso planeta e faz com que ele tenha um clima amigável à vida. Mas o Sol também regula o ambiente do espaço. O sistema solar, assim como o nosso planeta, possui seu próprio clima. Com estas imagens de satélite, é fácil identificar labaredas gigantes partindo da superfície do Sol. No jargão dos cientistas, elas são chamadas ejeções de massa coronal. Ejeção de massa. Essas massas solares trafegam pelo espaço, influenciando no clima espacial e provocando efeitos na nossa atmosfera. Mesmo quando não há ejeção de massa, o Sol está sempre emitindo partículas que viajam por todas as direções no sistema planetário. Elas partem da superfície solar depois de explosões e chegam até nós como radiação. Tudo que acaba acontecendo em praticamente todo o sistema solar tem a ver com o Sol, que é a estrela, né, do nosso sistema planetário. Então, qualquer tipo de atividade, e por atividade eu quero dizer explosão ou ejeção de massa da coroa solar, que é lançada para o meio interplanetário, pode afetar os planetas. O São Paulo Pesquisa de hoje é sobre físicos brasileiros que se dedicam ao estudo do Sol e do clima espacial. O termo clima espacial é muito recente, que sempre se designava física de relações solares terrestres. Na realidade, não passa disso. O físico Pierre Kaufmann é pioneiro no Brasil no estudo das relações entre o Sol e a Terra. O cientista foi um dos fundadores, em 1960, do Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, o CRAAN. Ele tem uma tradição em física solar e de relações solares terrestres, se quiser. Eu acho que é a mais antiga do Brasil. Com telescópios instalados na região dos Andes, na Argentina, e aqui no Brasil, em São Paulo, os pesquisadores do CRAAN acompanham a atividade solar. Um desses instrumentos é o celostato, que fica no Mackenzie. Aqui tem um espelho, aqui tem o outro espelho. A luz do Sol bate aqui nesse primeiro espelho, que reflete para esse segundo espelho. E aí esse espelho, então, joga a luz lá para dentro. A física Adriana Valho, presidente da Sociedade Astronômica Brasileira, é um dos pesquisadores do CRAAN que observam as radiações solares na tentativa de sistematizar os efeitos que elas causam na nossa atmosfera. Essa é a continuação, na verdade, do telescópio, né, do celostato que está lá fora, que vai captar a luz solar, né, e aí vai refletir aqui, né, aí aqui nós temos toda a ótica, né, que é um telescópio mesmo, e aqui no fundo nós temos então o sensor, né, que é a câmera CCD, assim como tem uma câmera fotográfica nos celulares hoje em dia. As imagens registradas pelo telescópio são armazenadas no computador. Elas são de dois tipos: imagens visíveis, que o telescópio enxerga, e outras que são formadas a partir de ondas de rádio não visíveis. O Sol emite radiação em todo o comprimento de onda do espectro eletromagnético, então eu quero dizer desde o raio-x, passando pelo ultravioleta, o visível, infravermelho, né, rádio, né, que inclui micro-ondas. O espectro eletromagnético representa todas as frequências da radiação eletromagnética. Com este monitoramento, eles conseguem identificar e estudar as explosões solares, aqueles fenômenos que acontecem na superfície do Sol, lançando partículas no espaço. Essas partículas são prótons e nêutrons e podem chegar à nossa atmosfera terrestre alguns minutos depois da explosão. A gente detecta isso como um súbito aumento do fluxo
em rádio, né? Ele aumenta assim repentinamente, em questão de segundos a minutos, e no máximo dura aí 1 hora, as grandes explosões. As explosões são um fenômeno que acontece com frequência no Sol. As explosões solares afetam diretamente os satélites. Muitos são usados em telecomunicações e acabam então impactando em telecomunicações. Um dos impactos mais sérios é nas constelações de satélites utilizados para geoposicionamento, tipo GPS. A incidência de radiação solar de todos os tipos, resultantes dessas explosões, podem perturbar o funcionamento desse sistema e, por consequência, todos os usuários comerciais que usam GPS para se posicionar, para navegar, ficam afetados. As ejeções de massa também são fenômenos que os pesquisadores observam aqui da Terra. As ejeções lançam um plasma em uma única direção. O plasma, considerado o quarto estado da matéria, porque não é sólido, nem líquido, nem gasoso, é aquele gás superaquecido formado por hélio e hidrogênio. A massa coronal são bolhas desse plasma ejetadas do Sol. Tanto explosões quanto ejeções causam distúrbios aqui na Terra. O que acontece é que o campo magnético total fica bagunçado, então qualquer sistema que é baseado em bússolas, né, sistemas de navegação, tanto de aviões quanto de navios, podem realmente ser prejudicados e ficarem assim durante horas, né, você de fato perde essas bússolas ficam desgovernadas. O interior da Terra funciona como um ímã gigante. Ele é gerado no núcleo externo, que é composto por ferro derretido que flui e conduz correntes elétricas. Esse fluxo, por sua vez, produz o campo magnético. É como se existisse uma barra de ímã no centro da Terra, com o polo positivo para cima e o negativo para baixo. Só que esse magneto não está alinhado direitinho com o eixo de rotação do planeta. Ele está inclinado cerca de 10 graus. É graças a ele que as bússolas apontam para o norte. Mas ele tem uma função muito mais importante. Ele desvia as partículas eletricamente carregadas do vento solar, principalmente prótons soltos, viajando em alta velocidade. É um tipo de emissão que faria mal à vida se chegasse à superfície, mas é capturada pelos campos magnéticos antes de chegar ao chão, por uma bolha que envolve nosso planeta. Estamos falando da magnetosfera. Os astronautas em órbita, por exemplo, estão protegidos dessa emissão, porque ficam dentro da magnetosfera. O Sol, por sua vez, é muito maior do que a Terra e tem um campo magnético que é muito mais intenso. Como ele é basicamente uma imensa bola de gás muito quente, há muito movimento interno da matéria que o compõe. O Equador, por exemplo, gira mais depressa que os polos. E outra coisa muito interessante acontece logo abaixo da superfície, na chamada zona convectiva. Ali, há um constante fluxo giratório de material quente, que sobe, e material mais frio, que desce. Assim, a energia do núcleo é transferida para cima. Esse processo é chamado de convecção. Junto com as diferenças de rotação, ele gera o campo magnético do Sol, que sofre flutuações consideráveis. Os polos magnéticos do Sol se invertem completamente a cada 11 anos. Na época da inversão, há um aumento de atividade solar, marcado por erupções e manchas solares. As chamadas manchas solares, identificadas por esses pontinhos escuros na superfície do Sol, mostram onde estão as regiões de alta concentração de campo magnético ligadas às explosões solares. O investimento que se faz em física solar é porque se pretende conhecer melhor
e, portanto, prever melhor esses eventos que podem ser até catastróficos. O fenômeno das manchas solares foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1613, quando Galileu Galilei publicou a obra História e Demonstrações sobre as Manchas Solares. As manchas solares são exalações da própria superfície do Sol. Os chineses, os gregos já faziam isso há milênios, mas o Galileu foi o primeiro quem fez isso assim, de uma forma mesmo monitorada, consciente, de uma forma científica. Quando Galileu conseguiu observar as manchas solares, o Sol atravessava um período de inversão dos seus polos magnéticos. Havia, portanto, muita atividade solar, que quer dizer muitas erupções e muitas manchas. Como toda estrela, o Sol tem um ciclo de atividades e as explosões variam de acordo com esse ciclo. Dentro do período de 11 anos, o Sol passa do que os cientistas chamam de máximo solar, com muita atividade, a mínimo solar, com pouca atividade. A cada 11 anos, o Sol passa por períodos de máximo e de mínimo. Atualmente, é o período de máximo desse ciclo solar. E o período de mínimo aconteceu em 2008, 2009, quando basicamente não tinha nenhuma mancha na superfície do Sol, aconteciam muito poucas explosões e só as pequenas, grandes então não aconteceram nenhum, e essas então vão se concentrar em períodos de máximo, tanto as explosões quanto as ejeções, são muito mais frequentes e mais intensas em períodos de máximo. E tudo isso está ligado à configuração do campo magnético do Sol. Então eu consigo ver quando que acontece a explosão, consigo estudar e aí o intuito é justamente entender melhor como que se dá essa liberação, porque até hoje ainda tem muitas incertezas em quando que é que vai acontecer uma explosão, como que tem que estar a configuração do campo magnético para que ela ocorra. O astrofísico Gustavo Guerreiro, pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, escolheu para o quadro Notas dessa semana um artigo de Jun Weizhou e colaboradores da Universidade de Stanford. A pesquisa utiliza dados do Observatório da Dinâmica Solar, satélite lançado pela NASA em 2010 para observar a atividade do Sol. Esse satélite fica observando o Sol o tempo todo e fica observando todas as vibrações do Sol, todas essas oscilações que tem. E quando eles recolhem esses dados, eles conseguem analisar o interior solar. Os autores do artigo estudam o fluxo de circulação do plasma solar. Nas 2 décadas passadas, o que se conhecia sobre esse fluxo era só na superfície do Sol. Nós sabíamos que esses fluxos viajavam desde o Equador até os polos e conhecíamos mais ou menos a velocidade, mas não conhecíamos nada sobre como era esse fluxo no interior. Neste estudo, os pesquisadores descobriram detalhes sobre esse fluxo do interior solar. A importância desse trabalho é porque esses movimentos no interior solar têm a ver com a atividade solar. Um dos objetivos fundamentais do estudo da física solar, ou da heliofísica, como se chama, poder ter um modelo capaz de predecir como é que o Sol vai se comportar. E para saber isso, nós precisamos saber como é que funciona o interior solar.